Oi, bom dia. Mais um vídeo aqui, no Atualidades e Críticas, e dando continuidade uma resposta também a duas pessoas que comentaram no vídeo anterior que eu falei sobre o veganismo, e eu afirmei, e não mudo, né, as afirmações que fiz naquele vídeo, mas eu vou além das afirmações desta vez que fiz naquele vídeo. Vou falar sobre as origens, né, desse movimento e outros movimentos, né, que estão ligados, que estão envolvidos aí, nas questões que eu falei no vídeo anterior, principalmente de manipular e influenciar as pessoas de forma negativa. Bom, eu vou começar mostrando aqui o significado, né, do veganismo e suas origens, como tudo começou, como que essas coisas chegaram aqui, inclusive no Brasil, e se espalharam também pelo mundo e hoje virou uma moda, né? Vou mostrar essas coisas, os efeitos que isso pode causar na saúde da pessoa. Eu já falei no vídeo anterior e para mim a reportagem que estava ali da Super Interessante foi bem clara, né, em mostrar que não é uma coisa saudável você fazer esse tipo de coisa, e ficou evidente também que não há problema nenhum em se consumir carne, mas eu vou mais além e vou mostrar outras reportagens e comentar inclusive um documentário que foi lançado recentemente no Netflix, em que pessoas famosas elas defendem o veganismo, né? Muita gente famosa, inclusive aí a cantora Anitta, né, a mais famosa do Brasil, ela defende hoje o veganismo. E com isso, como os ricos e famosos estão adotando, então o resto das pessoas, o resto da sociedade, ela vai junto, segue junto, né? Vai na onda. Então eu vou esclarecer mais, e dessa vez também eu vou deixar todos os links, né? Que eu geralmente eu fecho as janelas aqui quando eu termino o vídeo e acabo esquecendo de deixar os links na descrição. Dessa vez eu vou deixar todos os links na descrição dessas reportagens, etc., desses sites aqui, para que quem quiser, né, se aprofundar mais no assunto, possam ler. E provavelmente eu vou deixar na descrição também aqui a recomendação do livro da Rebecca Brown, que ela menciona isso. O foco do livro não é esse, mas ela menciona essa questão também do vegetarianismo, do veganismo ser uma prática comum em certos meios, né? Mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre isso e vou deixar o livro, um link também para baixar o livro da Rebecca Brown na descrição. Significado de vegano, né? O que é um vegano? Vegano é quem pratica o veganismo, um estilo de vida que exclui totalmente o consumo de qualquer tipo de produto de origem animal. Qualquer tipo de produto de origem animal. Isso aí inclui leite, queijo, ao contrário do vegetariano, né? O vegetariano ele consome ovos, consome leite, queijo. O vegano não. O vegano é tipo um vegetariano mais avançado, né? Geralmente a pessoa começa com o vegetarianismo. Foi assim, inclusive, com o fundador no Ocidente, né, do veganismo, né, considerado o fundador no Ocidente do veganismo. Ele era vegetariano e depois se tornou vegano, né? E ele mesmo falava isso, né, que primeiro você começa vegetariano, depois você chega, acaba sendo conduzido, né, a se tornar um vegano, uma pessoa que não consome nada de origem animal. E isso aí inclui inclusive roupas, qualquer tipo de produto industrializado, né? Que aí no caso, por exemplo, sabão, que é feito de glicerina, né? O sabão em geral é feito com sebo de boi ou com glicerina. Explosivos são feitos com glicerina, um monte de produtos são feitos com
em parte de animais, a jujuba, né? Tem parte de porco, né? Ali, enfim, tem muita coisa que tem produtos, né, que são derivados de animais, né, que são utilizados na indústria. Então, o vegano, ele prega não consumir nada disso. Então, é muito difícil você conseguir fazer isso hoje em dia, já começa por aí a dificuldade, né? Mas vamos lá. O principal objetivo da pessoa vegana é promover a chamada libertação animal, que significa a exclusão do consumo de todos os tipos de animais, seja na alimentação, no vestuário, no entretenimento, etc. Por exemplo, os veganos não consomem produtos de empresas que fazem testes com animais ou que mantêm funcionários em regimes análogos ao da escravidão. Os veganos não compram animais de estimação ou adotam, né? Não usam roupas feitas a partir de animais, lãs, peles, couros, selos, etc. E não frequentam locais onde os animais são usados para o entretenimento, como circos, touradas, rodeios, etc. Não era assim no começo, tá? No começo era só alimentação mesmo, mas depois, aqui no Ocidente pelo menos, né? Não era assim. Aí uma pessoa que defendia os direitos de animais se introduziu no movimento lá no começo aqui no Ocidente, né? Nos Estados Unidos. E a partir da influência dele, que ele queria, na verdade, incluir os animais na questão, né? Aí acabou sendo introduzida essa questão dos animais no movimento vegano, né? E hoje o veganismo também está bem atrelado às questões aí do meio ambiente, né? De salvar o planeta, né? Que andam pregando por aí, apregoando. Então vamos lá agora. A história do veganismo, né? Isso aqui é bem interessante. Mas antes eu vou falar sobre esse senhor aqui. Que é o responsável aqui no Ocidente, né? Donald Watson, né? Foi ele que começou aqui no Ocidente o movimento vegano, que não é uma coisa nova, como vocês já vão ver, é uma coisa muito antiga. Muito antiga mesmo, mas aqui no Ocidente quem começou foi Donald Watson, só que nessa época do Donald Watson, quando ele começou, não tinha essa coisa não de evitar qualquer... Embora ele evitasse a comida de qualquer origem animal, mas não tinha essa coisa focada na questão de direitos animais, né, de tortura de animais, essas coisas foi introduzido depois por essa pessoa que eu não lembro o nome, que inclusive assumiu a liderança, né, na sociedade vegana, né, que era Donald Watson, que fundou e conduzia, né, a sociedade vegana nos Estados Unidos, foi substituído por essa pessoa que então introduziu essa doutrina, né, da questão de evitar qualquer coisa de origem animal, incluindo roupas, né, e trabalhar essa coisa de direitos de animais. Então vamos lá, a origem, né, do veganismo. Veja que Pitágoras já falava sobre isso, né? Ele disse que quem semeia assassinato e dor não pode colher alegria e amor, é verdade. Só que aí ele estava explicando a questão de animais, né? Enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele nunca conhecerá a saúde e a paz. Aí aqui ele fala de outros personagens, como Da Vinci, que também defendia, né? E foi no Ocidente, né? Foi mais para frente, né? Que começou a se popularizar. Geralmente no começo isso no Ocidente se restringia à camada de filósofos e intelectuais, né? Até o livro Frankenstein, né, da escritora Percy Shelley, fala de veganismo, né? Ela foi influenciada pelo marido e o personagem, né, Frankenstein, defende o veganismo. Aqui, especificamente no Ocidente, né, principalmente nos países cristãos, começou com o filósofo Jeremy Bentham, né,
que em 1832 defendia essas coisas, né? 3 anos depois, Sylvester Graham, inventor da popular indústria Graham Cracker, fundou nos Estados Unidos a Sociedade Vegetariana Americana. Ministro presbiteriano, Graham incentivava seus seguidores a levar uma vida virtuosa pautada no vegetarianismo, na moderação e na abstinência. Assim como já faziam no Oriente os seguidores do budismo, hinduísmo e jainismo. Vou destacar bem isso aqui. Ficou ruim. Mas veja aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou destacar só essa parte aqui, ó. Aqui fala budismo, hinduísmo e jainismo. Veja que o que ele estava apregoando, né? Isso na verdade era conhecimento oriental, né? Das religiões orientais, budismo, hinduísmo, jainismo, etc. As religiões orientais em geral, elas defendem o vegetarianismo, o veganismo, o jainismo principalmente, né? O veganismo, né? Mas o budismo, o hinduísmo também defendem essas coisas. Tanto é que na Índia, né, não se come vaca, né, as vacas vivem lá soltas, né, ninguém mata, nem sequer mata uma vaca. Tem a ver totalmente com as religiões deles, as crenças deles, né, e isso então veio, né, foi importado, né, para cá, para o Ocidente, essas ideias, né, dessas religiões orientais, de purificação espiritual por meio do não consumo de carne e principalmente no caso de considerar os animais, a crença, né, de considerar alguns animais sagrados, né, isso fortaleceu, né, o movimento vegano e a ideia, né, de proteger os animais e não consumir nada de origem animal, que tem tudo a ver com a crença na reencarnação hindu, né? Então daí eles transformam isso como se fosse numa coisa assim, simplesmente de bondade e de amor, né? Mas tudo isso tem no fundo, o que as pessoas não compreendem é que o fundo disso é a crença na reencarnação e que animais também podem ser pessoas. Então, a gente não pode matar os animais porque eles também são pessoas, são importantes, tanto que se fala em relacionamento com animais e tudo mais, conversa com animais, nesse meio, né? Então, os animais têm, falam sempre dos animais como se fossem pessoas, né? Pessoas, né? Isso vem dessas crenças de reencarnação. Esse é o fundo, é a verdade. Só que a gente geralmente não se toca. Eu mesmo não sabia disso, né? Mas estudando você chega a essas conclusões. Eu achava que era uma coisa positiva o vegetarianismo, né? Eu nem tinha ouvido falar em veganismo, né? Só ouvi falar em veganismo recentemente, alguns anos atrás. Mas vegetarianismo eu achava que era uma coisa até positiva, né? Não pela questão dos animais, mas pela questão da saúde, né? Mas estudando, né, você vê que na verdade isso aí é uma artimanha, uma armadilha do inimigo que vem desde lá as religiões orientais e foi importado para nós aqui. Entendeu? Como se fosse uma coisa totalmente positiva e não é bem assim a história, entendeu? Tanto na questão da saúde física e principalmente na questão espiritual. No Brasil, um dos divulgadores do vegetarianismo era o jornalista e poeta paraibano Carlos Dias Fernandes, então, autor do livro Proteção aos Animais. Então veja que o movimento vegano, vegetariano está muito ligado a essa questão de proteção dos animais, principalmente o movimento vegano, né? E isso vem de quê? Vem justamente dessas religiões orientais, principalmente o hinduísmo, o jainismo,
que defendem que é a reencarnação, entendeu? Então, os animais seriam ali espíritos de pessoas e, portanto, a gente tem que respeitar esses animais e evitar abatê-los, entendeu? Eles aí defendem a questão de crueldade com os animais. Isso realmente é uma coisa positiva, não se deve ser cruel, né, com os animais, mas eles aí extrapolam e dizem que matar um animal também é um ato de crueldade, né? E isso é contraditório, vai completamente contra o que diz as Escrituras, né? A Bíblia, a Palavra de Deus, ela ensina. Eu mostrei isso já em outros vídeos, em Gênesis, né? Deixa bem claro que o homem deve dominar sobre os animais e a terra. Tudo isso nos foi dado. A Bíblia diz: o Pai, o Eterno, ele nos deu a terra e os animais. E ele deixou bem claro: dominem sobre os animais e sobre a terra. O homem tem autoridade sobre os animais e sobre a terra para dominá-los e fazer com eles o que quiser. É claro que com certos limites, né? A Bíblia diz também que o pai irá exigir também o sangue dos animais do homem, mas não significa que o homem não deve comer, né, o animal. Ele deu a ordem para que o homem comesse os animais em Gênesis, quando ele falou a Noé após o dilúvio, ele disse: deves comer, né, carne. Algumas traduções vertem diferente, mas a King James diz: devem comer. Então, é interessante isso, porque na verdade ali alguns dizem que ele apenas liberou, que pode ou não pode comer, mas na interpretação de Rebecca Brown, né, e na minha também, e de muitos outros, foi uma ordem, na verdade. Por quê? Porque após o dilúvio, os espíritos dos nefilins ficaram aqui na terra, segundo o livro de Enoque. E consequentemente, eles podem exercer influência, né, sobre nós. E por isso, então, o Criador teria liberado o consumo de carne, porque a própria Rebecca Brown fala da importância de não consumir carne para aqueles que consultam espíritos ou que se envolvem com o espiritismo de alguma forma. E as religiões orientais apregoam justamente isso, que a gente tem que evitar o consumo de carne para ter um contato com o mundo espiritual melhor, entendeu? Então, e esse contato que ocorre não é com o Criador, não é com anjos, não é nada disso, ocorre com esses espíritos, os nefilins, com demônios, né? Essas coisas. É o que ocorre. Então, por isso é muito perigoso. Bom, então essa matéria é bem detalhada, vai falar de Gandhi, né, que discursou nos Estados Unidos, né, na sociedade lá vegetariana, né, defendendo aí a questão dos animais, que é um ensinamento do hinduísmo, a reencarnação, que os animais são espíritos reencarnados e são sagrados, principalmente a vaca e outros animais, né, tem alguns animais considerados sagrados que eles não tocam, né. Mas essa crença, né, a questão de proteger os animais e não consumir animais vem do hinduísmo, das religiões orientais, do budismo, do jainismo. Aí ele fala aqui do Donald Watson, né, que foi o precursor moderno, né, do veganismo aqui no Ocidente, né, e assim vai. É bem detalhado esse artigo, não vou ler ele todo, né, porque é muita coisa. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler. Hoje já existe até o Dia Mundial, né, do veganismo, então o veganismo ele está ganhando muita força, né, e os movimentos naturalistas, né, eu sou a favor de você usar ervas e outras coisas para tratar de saúde, né, bem melhor do que usar os farmacêuticos, mas na questão da alimentação você deve tomar muito cuidado com o veganismo, vegetarianismo e outros movimentos naturalistas que estão tendo aí e que agora estão até apregoando aí o consumo de placentas, né?
Tem muita gente aí, veganos e não veganos, mas que são naturalistas, né? E muito preocupados. Existe um exagero muito grande hoje em dia na questão da preocupação com a saúde. Você pergunta para a pessoa o que é mais importante hoje em dia, né? O que é mais importante para você? Ela vai dizer provavelmente ter saúde, né? Se tornou aí um ditado popular que o que importa é ter saúde. Saúde física, no caso. E nessa onda aí, hoje em dia está tudo muito confuso, existe uma confusão total sobre a questão de alimentação. Estamos na época mais confusa de todas nesse sentido. E essa confusão tem sido aproveitada pelas pessoas para divulgar o veganismo, o vegetarianismo como sendo dietas mais saudáveis, né? Vamos voltar aqui. Será que a saúde melhora realmente quando uma pessoa ela se torna vegana? A BBC fez aqui uma pesquisa, porque tem aumentado muito o número de pessoas, veja, a tendência alimentada principalmente por preocupações com a saúde, é o que eu estou falando, né, que tem havido aí um exagero nessa questão, com o bem-estar dos animais e com o meio ambiente, veja que está tudo atrelado, né? Preocupação exagerada com a saúde, preocupação exagerada com animais e preocupação exagerada com o meio ambiente. Tudo está sendo extrapolado hoje em dia para que certas agendas, né, elas sejam cumpridas. Segundo pesquisa Ibope deste ano, 14% dos brasileiros, ou cerca de 30 milhões de pessoas, se dizem vegetarianos. Bastante, hein? A pesquisa também apontou o interesse da população por mais produtos veganos, aqueles que sem qualquer ingrediente de origem animal. 55% dos entrevistados disseram que consumiriam mais produtos desse tipo. Então aqui ele dá uma resumida, né? Então eles fizeram um desafio, né? Colocaram esse médico aqui, Gilles e eu, um dos apresentadores da série da BBC Confie em Mim, sou médico, segui uma dieta vegana durante um mês. Então, como eu descobriu, um dos aspectos mais difíceis para os veganos são produtos que parecem não ter procedência animal, mas que na realidade têm derivados dos animais. Está claro que carnes, ovos e leite não são adequados para veganos, mas e o vinho? Fabricantes de algumas bebidas alcoólicas usam espinhas de peixe ou proteínas animais como parte do processo de produção. Veja, até no vinho. Então é bem complicado. Se até o vinho pode ter coisa de origem animal, então se torna praticamente impossível você ser realmente um vegano, né? Outro desafio dos veganos é substituir a carne e produtos animais por uma alimentação também rica em nutrientes importantes e indispensáveis, como a vitamina D, né, que é um hormônio, cálcio, ferro, ômega 3 e proteínas. Para conseguir a vitamina D, por exemplo, bastante presente em ovos e carnes, os veganos consomem alimentos fortificados, como leite de soja, leite de arroz, suco de laranja e cereais. Além disso, nutricionistas recomendam o uso de suplementos alimentares. Veja que, como eu disse no outro vídeo, é bem complicado. Para você realmente, você tem que ter uma certa condição financeira, em primeiro lugar, né? Para tentar repor, isso não garante nada, né? Você tem que usar aí suplementos alimentares, além de ter uma dieta bem rigorosa, né? Comprar alimentos, né, que tem ali um reforço, suplementos alimentares também, para tentar compensar a ausência, né, que provoca você não consumir carnes. Também é comum veganos sentirem falta de iodo, encontrado de maneira natural em produtos lácteos e pescados. Por isso, consumir suplementos ricos em iodo pode ser uma alternativa. Já a vitamina B12 é uma das maiores preocupações entre os veganos, pois ela só é encontrada em alimentos de origem animal, como carne, leite e ovos. Veja.
Para consumi-la, os veganos precisam de produtos fortificados. E você pode até encontrar em alguns outros vegetais, né? Mas a questão é que a quantidade é muito pequena, não só a vitamina B12, como todos os outros nutrientes que são necessários, proteínas e tudo mais. Você encontra até em alguns vegetais, mas a quantidade é tão pequena que não dá para você conseguir suprir suas necessidades diárias, entendeu? Sendo então a colatina, por exemplo, que está na gema do ovo. Uma única gema de ovo fornece 25% da necessidade diária que nós precisamos, né? Do corpo precisa de colatina. Então, se você consome 4 gemas de ovos num dia, né? Ou consome uma gema de ovo e consome outros tipos de carne, então você vai ter esse suprimento, essa necessidade diária abastecida, cumprida. Mas se você não consome nada disso, então fica bem complicado, porque você até encontra em vegetais, mas a quantidade é tão pequena que não dá para suprir a necessidade que a pessoa tem. E o nosso cérebro ele precisa, né, de colatina, de colesterol e outras coisas. Então, o veganismo é realmente saudável, né? Uma análise da Universidade de Florença, na Itália, examinou o resultado de 10 estudos sobre veganismo. E a resposta é que sim, a dieta vegana pode ser saudável, mas existem nuances, entendeu? Acadêmicos da Universidade Italiana compararam a saúde de pessoas vegetarianas e veganas com as pessoas onívoras, né, que comem de tudo. Concluíram que a alimentação de base vegetal dos veganos e vegetarianos ajuda a diminuir a incidência de câncer e problemas no coração, mas na verdade os estudos não são claros assim. No caso de câncer, inclusive aquele famoso fundador da Apple, né? O Steve Jobs, ele morreu de câncer e ele era vegano, se não me engano, vegano ou vegetariano, uma coisa assim, acho que era vegano. E ele morreu de câncer, né? Não existem estudos conclusivos, né, sobre isso. No entanto, eles não encontraram diferença nas taxas de mortalidade. Isso significa que, segundo esse estudo, ser vegetariano ou vegano garante uma saúde melhor, mas não necessariamente aumenta a expectativa de vida. Esse estudo, no entanto, não tem alto padrão de metodologia científica, no qual a pesquisa apresenta um grupo de controle e os participantes são aleatoriamente escolhidos para uma ou outra dieta. Na verdade, os pesquisadores quiseram descobrir as diferenças dos veganos e vegetarianos em relação às pessoas que comem carne. Eles ressaltam também a possibilidade de que os veganos tenham mais cuidado com a saúde do que as pessoas em geral. Assim, é possível que as diferenças dos indicadores de saúde estejam não apenas associadas à dieta, mas também a outros fatores de comportamento. Veja, então o estudo ele não foi um estudo profundo, na verdade foi bem superficial, como a matéria aqui mesmo diz. Esse estudo não tem um alto padrão de metodologia, vou marcar aqui. Não tem um alto padrão de metodologia. Então, os estudos que geralmente apontam que um estilo vegano ou vegetariano são melhores são estudos superficiais, entendeu? Na verdade, não existe nenhuma evidência, né? Nenhum estudo profundo mostrou que existe uma melhora, porque na verdade existe o lado negativo, como já foi mencionado aqui. É muito complicado você suprir suas necessidades, né, de nutrientes com uma dieta desse tipo. Então, como se saiu o médico, né, que passou um mês seguindo uma dieta vegana, né? Ele disse que foi uma grata surpresa, que ele reduziu o colesterol, mas não planeja me tornar totalmente vegano. Mas a partir de agora pretendo não consumir produtos de origem animal por alguns dias do mês. Aí, tudo bem, é sensato. Você não deve exagerar no consumo de nada, né? Inclusive no consumo de carne. Mas é necessário haver o consumo de carne. Agora, você não precisa consumir a carne
todo dia, né? Se você quiser manter o colesterol, alguma coisa assim sob controle, você consome aí 3 vezes por semana, entendeu? Mas sem o consumo de carne se torna muito difícil você manter uma boa saúde. Então, agora eu vou partir para outra parte aqui, uma reportagem da revista Veja, que mostra como pode ser prejudicial para a saúde uma dieta vegana. Por que veganos e vegetarianos têm maior risco de demência, né? Veja, tem gente dizendo que não tem risco nenhum, que você consegue fazer, né, sem problemas nenhum, mas na verdade é muito complicado, requer recursos financeiros e ainda assim, com recursos financeiros, é muito difícil você conseguir manter uma boa saúde. Ou impossível, né, na verdade, né? Embora eles digam muitos aí que é possível sim, usando suplementos, não sei o que, papapá, mas suplementos requer dinheiro, né? E também eu tenho todo o aparato, né, de vegetais necessários também requer dinheiro, né? Que não é barato, né? Mas principalmente os suplementos. Além de que é uma tentativa de normalizar, né? Não garante que você realmente vai ter toda a sua necessidade realmente suprida. Eu vou mostrar aqui, ó. Carne e ovo fornecem substâncias protetoras do cérebro contra doenças neurodegenerativas, como colina, ômega 3 e vitamina B12, né? Tem crescido drasticamente, né, o número de veganos e vegetarianos, né? Mas um especialista surpreendeu ao mostrar que esse tipo de dieta leva um risco maior, né, de a pessoa desenvolver demência e outros tipos de problemas de saúde mental. Famosos aparecem o tempo todo falando sobre como a carne vermelha não é saudável, mas na verdade ela é uma grande fonte de energia que o cérebro necessita, né? Comentou Max Lugavere, pesquisador e autor do livro Comida de Gênios, né? Ao jornal The Telegraph. Então, ele escreveu esse livro, Comida de Gênios, porque justamente a carne ela fortalece o cérebro. Se você não come carne, né, ou come uma quantidade exageradamente pequena, você vai ter mais dificuldade no desenvolvimento cerebral. Como eu mencionei no outro vídeo, né? Inclusive, eu não lembro se eu coloquei a reportagem, né? O link dessa reportagem na descrição. Acho que sim, acho que eu coloquei. É uma reportagem semelhante, né? Que aí fazia essa mesma afirmação aqui do risco, né, de desenvolver demência. Uma pesquisa descobriu que mulheres que não consomem as quantidades recomendadas de carne vermelha por semana, ou seja, até 500 gramas, estão mais propensas a serem diagnosticadas com transtorno de humor, como depressão e ansiedade. E esses resultados também podem ser aplicados aos homens. Então, não é à toa também que a gente está vendo aí o aumento, né, de depressão e ataques de ansiedade no mundo, né? Aí aqui no fim ele fala da importância do ovo, né, que tem a colina, que como eu mencionei, 25% da necessidade diária é fornecida por uma gema de ovo, né? Aí ele fala aqui que existem outras opções que você pode tentar compensar, né, e usar suplementos para tentar compensar, né, a ausência desses nutrientes, mas é aquilo que eu falei no outro vídeo, você tem que ter recursos financeiros para isso e isso não garante que você vai ter realmente suas necessidades supridas. Mas não é só a questão da saúde, né, que eu vou falar aqui, eu vou entrar daqui a pouco na questão também espiritual. Acho que eu vou deixar essa parte, né, da questão espiritual para um segundo vídeo, né? Eu já falei aqui da influência das religiões orientais, né? Então, no próximo vídeo eu vou entrar na questão espiritual, que o tempo aqui já excedeu, já estou chegando nos 35 minutos, né?
E recentemente o Netflix lançou um documentário chamado The Game Changers, né? Os que estão mudando o jogo, né? Uma coisa mais ou menos assim. E tem provocado polêmica esse documentário, né? Que colocou vários famosos, né? Como Schwarzenegger, Lewis Hamilton e outros aí. Para fazer uma apologia, né? Uma divulgação aí do veganismo e do vegetarianismo. Até Jack Chan, eu não sabia que Jack Chan tava também, né? Até Jack Chan tá no esquema. O documentário procura mostrar os benefícios de uma dieta sem consumo de proteína animal e apenas no consumo de vegetais, mostrando como mudou a vida de James Wilkes, lutador profissional da UFC. O documentário conta ainda com a participação de outros atletas de topo, como Lewis Hamilton e o tenista Novak Djokovic. Apesar desses grandes nomes, o documentário tem motivado uma série de críticas de profissionais da área de fitness, personal trainers principalmente, que têm partilhado as suas opiniões nas redes sociais e afirmando que os fatos não sustentam a tese dos participantes. Aqui. Vou abrir uma outra reportagem aqui. Essa aqui é bem detalhada. Em Portugal, né, principalmente vários sites, né, vários jornais, a mídia criticando esse documentário do Netflix, né? A revista especializada Men's Health, né, apresenta um lado dos fatos, né? Muitas vezes de fontes, ele fala, né, a revista Men's Health, né, saúde masculina, saúde para homens, né, comenta que esse documentário, né, The Game Changer, ele só apresenta um lado dos fatos, muitas vezes de fontes controversas, grandes conclusões a partir de pequenos estudos, e tem declarações que são enganadoras, como aquele estudo, né, italiano que a BBC mencionou lá. Foi um estudo bem superficial e enganador, mas a BBC ali no fim ela esclarece que aquele estudo ali na verdade foi superficial, né? A reportagem esclareceu e mostrou que não foi um estudo conclusivo, mas o documentário não, ele fala essas coisas como se fosse uma verdade absoluta, né? Comprovada realmente. E não existe, na verdade, nada que comprove que uma dieta vegana, vegetariana seja realmente mais saudável. Na verdade, o oposto, né? E eu vou mostrar aqui fatos, né, que comprovam isso, fatos da vida real. Como exemplo, a revista explica que o Wilkes começa o filme com o conceito de que os gladiadores romanos não comiam carne e que eram, ainda assim, muito fortes. Mesmo que possam existir alguns dados sobre isso, a Men's Health diz que o estudo que é citado não é na verdade um estudo, mas antes um texto numa publicação de arqueologia. Veja, então um arqueólogo foi lá e publicou um texto falando dos gladiadores, que eles não comiam carne não sei o que, ou talvez não comessem carne. E talvez esse arqueólogo fosse um vegano ou vegetariano e estava ali fazendo uma apologia, né, a suas crenças. E ele é citado no documentário, esse fato, né, que na verdade é só um texto de talvez um arqueólogo ou alguém relacionado, e é citado como um estudo científico, né, sendo que foi só uma afirmação feita por alguém. Há uma parte do filme em que James Wilkes alega que o leite de vaca pode aumentar o estrógeno e diminuir a testosterona nos homens. O estudo de 2010, que é referido, publicado no jornal científico Pediatrics International, né, Pediatria Internacional, foi feito só usando o leite de vacas grávidas. A amostra foi apenas de 18 pessoas, 7 homens, 5 mulheres e 6 crianças, e concluiu que o leite diminui a testosterona de forma temporária. Ou seja,
É uma grande extrapolação se dizer que o leite de vaca reduz definitivamente a testosterona, tendo em conta a pequena amostra e as circunstâncias, né? Além de informar que o estudo, né, eles não informam que o estudo demonstrou que diminuiu de forma temporária, né, não foi permanente. E além disso, além de ter sido com poucas pessoas, as vacas elas estavam grávidas, o leite foi extraído de vacas grávidas, ou seja, com uma dose de 33%, pelo menos a mais de hormônio, né? E é de conhecimento geral que nesse caso realmente o leite ele não é muito saudável, né? Hoje em dia a indústria ela faz muito isso. Ela retira o leite da vaca, mesmo a vaca estando grávida, e se você beber esse leite provavelmente vai lhe fazer mal realmente, né? Mas eles não falam isso no comentário, eles falam qualquer leite, e não é bem assim. Se você tem aí sua vaquinha, né? Ou se você pega mesmo o leite industrializado, se não for de uma vaca grávida, não vai ter essa carga extra de hormônios que é prejudicial. Então a Miss Hilt também disse que o filme explica que muitas substâncias só presentes na comida animal estão associadas a várias doenças, em particular o cancro. Só que segundo a revista, assim como o câncer, também com aquele estudo italiano e outros aí, falam que aumenta câncer, não sei o quê. E na verdade não existe nenhuma comprovação disso. Só que segundo a revista, ainda não há estudos científicos suficientes sobre a maior parte dessas substâncias para se poder fazer afirmações com tanta certeza e determinação. No documentário são conduzidos 2 testes, ambos com resultados favoráveis à alimentação vegana. Claro, né, eles estão defendendo o veganismo, aí tudo vai ser manipulado para defender isso aí. A primeira experiência são análises ao sangue, a segunda é para testar as diferenças entre ereções quando se come carne ou vegetais. Para tal, 3 atletas comem burritos de carne e burritos de vegetais para as diferenças imediatas no dia seguinte poderem ser analisadas. O problema é que essas pequenas investigações não têm em conta tantos outros fatores como o estresse, a fadiga muscular, o treino, a hidratação, o consumo de álcool ou tabaco, o estado emocional ou as predisposições genéticas, entre outros. Outras publicações especializadas têm escrutinado em detalhe as alegações levantadas por The Game Changers, sendo que muitas delas estão a ser postas em causa, né? O Tactic Method e a plataforma Medium têm outros artigos aprofundados sobre o assunto. Então, na verdade, um documentário foi todo forjado para defender o veganismo e o vegetarianismo como sendo uma coisa realmente saudável. E na verdade não existe evidência de que seja melhor, muito pelo contrário, as evidências mostram que existe, né, um lado muito negativo, e eu vou mostrar aqui na prática. Deixa eu ver se eu acho aqui uma reportagem interessante, acho que é essa aqui, Tendência Mundial. Não, aqui é só falando da tendência mundial do veganismo. É essa aqui. Tem muita gente no YouTube ganhando muito dinheiro com o movimento vegano vegetariano, como Bonnie, Rebecca, Halvana, Tim Chef, Hal Allen, Stella High. Você pode nunca ter ouvido falar dessas pessoas, mas juntas elas são seguidas por quase 2 milhões de pessoas no YouTube e as tornaram influenciadores digitais. E todos eles ficaram ricos, né, com o YouTube, falando de veganismo para as pessoas e ensinando, né, e defendendo, promovendo a dieta vegana. E recentemente essa aqui foi pega comendo peixe, né? E ela já estava comendo peixe, né? Já há meses ela estava consumindo carne. E ela não falou nada para os seus inscritos. Se ela fosse realmente uma pessoa honesta, ela faria o quê? Olha, eu estou com problemas de saúde, então eu vou parar
né, de falar sobre veganismo. Tô abandonando essa prática, vou voltar a comer carne e vou parar de fazer vídeos defendendo o veganismo, né? Vou mudar aqui os assuntos aqui do canal, talvez falar sobre dietas saudáveis, né? Tá na moda também falar sobre dietas saudáveis, mas aí incluindo carne na dieta. Ela podia fazer isso, mas ela ficou meses consumindo carne sem informar aos seus seguidores e as pessoas lá, e ela continuou fazendo seus vídeos defendendo o veganismo, sendo que ela não era mais uma vegana. Por quê? Porque o médico dela disse que ela tinha que incluir o consumo de carne, de gordura e proteína animal na sua dieta, porque ela estava doente por seguir essa dieta vegana, né? Ela inclusive chegou a ficar 25 dias em jejum e ela estava ensinando isso nos seus vídeos, fazer jejuns prolongados, né? Isso é perigoso, não é todo mundo que pode fazer, né? O jejum é bom, mas se for feito com moderação, assim como a alimentação é uma coisa saudável, mas com moderação. Exageros também na alimentação também são prejudiciais. Assim também no jejum você não pode exagerar e cada pessoa tem seu limite, né? E ela ficou 25 dias, além de seguir a dieta vegana, ela ficou 25 dias sem comer nada, só bebendo água. Então ela ficou muito doente e ela já estava há meses, né? Vários meses consumindo carne para tentar recuperar a saúde, né? E ela acabou perdendo muitos seguidores e patrocinadores porque ela guardou o segredo de tudo isso e continuou fazendo seus vídeos normalmente, né? Então não dá para confiar. E os outros também, todos esses aí, eles defendiam o veganismo e abandonaram. Todos esses que foram mencionados ali no começo, né? Não foi só essa. Todos eles são youtubers famosos que defendiam abertamente o veganismo e que tiveram que abandonar por questão de saúde. Todos eles ficaram com a saúde debilitada. E veja, eles eram pessoas, ou pelo menos se tornaram pessoas ricas, tinham condições de comprar todo tipo de vegetais, frutas, legumes, de comprar suplementos alimentares. E mesmo assim eles não conseguiram, né, ter uma dieta saudável. Os médicos recomendaram a eles que comessem carne para recuperar a saúde. E estão todos comendo carne. Então é um fato que na verdade não existe, né? Você pode maneirar na carne, né, e consumir a carne só 3 vezes por semana, por exemplo, mas você não pode ficar sem consumir carne, porque os vegetais, eles não fornecem os nutrientes numa quantidade necessária, entendeu? De proteínas e etc. Aí você depende de suplementos e olhe lá, para conseguir repor, né, essa necessidade, né, que a gente tem. E agora, né, virou moda comer placenta, né, como eu falei num vídeo anterior. No próximo vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre a questão espiritual, né, e depois eu vou encaminhar esses links, essas reportagens para as pessoas que andaram aí me fazendo críticas aqui nos comentários dos vídeos. Então, até a próxima.